aumente o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast De Propósito. Olá pessoal, está começando mais um podcast do De Propósito, o portal que trata sobre temas e causas ligados a pessoas, empresas, sociedade em geral. Eu sou o Rafael Nores, sou pai do Miguel de 9 anos e estou aqui hoje para falar sobre paternidade e estereótipos com um convidado muito especial. Mas antes de ir já para o tema principal, eu gostaria de falar para vocês acessarem o portal De Propósito, é portaldepropósito.com.br, a gente está nas redes sociais, no Instagram é @portaldepropósito, no Facebook também e também no YouTube. Bom, para começar, eu vou pedir para o convidado se apresentar. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou o pai do Vinícius, de 11 anos, fundador do For Daddy. Nós somos uma plataforma que fala sobre paternidade e como essa paternidade pode ser um gatilho de transformação para o homem, como ela é um papel e uma função importante para a criação saudável das crianças e adolescentes, e como eu tenho cada vez acreditado mais que a paternidade pode sim também ser um antídoto diário contra o nosso machismo e a masculinidade tóxica que a gente enfrenta todo dia. Nossa, perfeito. Melhor descrição. A paternidade, ela, quando a gente se deixa envolver, né, que infelizmente não é o caso ainda de muitas pessoas, há milhões de crianças que nascem sem pais, né, registrados, mas quando a gente abraça essa oportunidade, ela é transformadora para todo mundo, para a gente, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, companheiras, nossa família e toda a sociedade, porque é uma coisa que até você fala em várias vezes e eu concordo plenamente. A paternidade é um ato de amor, é um ato político, é um ato que pode transformar tudo que está à nossa volta. Eu acho isso fantástico. E eu acho que para começar, eu queria que você explicasse para o nosso público como você se tornou pai, porque você tem uma história bem interessante, bem diferente também do padrão. Eu não tive o período de amadurecimento, né, de 9 meses da paternidade. O Vini, que é o meu filho afetivo, eu conheci ele com 3 anos, ele é fruto da primeira relação da minha ex-esposa, então é sempre engraçado isso. As pessoas, eu normalmente, eu acho que para eu explicar a minha paternidade, eu tenho que fazer quase um infográfico, assim, que as pessoas normalmente costumam ter um pouco de dificuldade. Então, a Mariana, ela junto com o Rodrigo tiveram o Vinícius, eles são os pais biológicos do Vini, se separaram alguns anos depois. Quando o Vini tinha mais ou menos 3 anos, comecei a namorar a Mariana, nos envolvemos e casamos. E eu comecei a exercer essa paternidade diária com o Vini. E eu sempre brinco que um dia eu dormi solteiro e acordei casado e com um filho. E realmente a paternidade para mim foi bem transformadora, assim. Como eu sempre falo, né, foi a tal da reforma íntima que eu precisei para realmente me repensar como homem. Assim, exercer a paternidade diária do Vinícius me fez realmente não só agregar mais uma função no meu dia a dia, mas repensar todas as funções e tudo que eu fazia antes e acreditava e pensava. Então, repensar meu papel como filho, como homem na sociedade, como mão de obra, de uma força de trabalho, como consumo, como tudo. E em 2016 me separei da Mariana, um tempo depois agora sou casado novamente com a Luísa. Então nessa relação mosaica, como eu gosto de falar, vive a nossa família, assim. O Vinícius é uma criança com 2 pais biológicos, uma mãe e um pai. Tem um pai afetivo que sou eu, tem a minha companheira que faz um papel de amiga, tem a companheira do pai biológico do Vinícius, que é a Dani, que também é uma pessoa super presente. Então tem 4 avós, 300 primos, 335 tios. Ele tem uma aldeia. Tem uma aldeia. E eu fico muito feliz e acho que o Vinícius é uma criança privilegiada por ter tanta gente que o ama e que ajuda a construir a vida. Porque eu acho que o mais importante nem é ter uma aldeia necessariamente, mas é uma aldeia que se importa, né? Porque às vezes as pessoas constroem famílias, mas não tem muita participação de um ou de outro, às vezes afetivamente, às vezes fisicamente, coisa do tipo. Uma coisa que eu acho importante, e uma discussão que eu tive até com uma roda de conversa que eu tive no Sesc Paulista com o próprio Gregório, ele falou uma coisa interessante, assim. Gregório do Vivier. Gregório do Vivier. Ele falou uma coisa interessante, assim.
o brasileiro, normalmente, ele não gosta de criança. Ele gosta dos seus próprios filhos. E eu achei interessante quando ele fez essa crítica dura naquela roda, porque é verdade mesmo, assim. A gente... eu não tenho só sobre a minha responsabilidade, eu, Leandro, com 34 anos agora, só o meu filho. Eu tenho sobre a minha responsabilidade também, não direta, mas indireta, todas as crianças que estão ao meu redor, sabe? Eu acho que quando... É lei, né? Inclusive. Eu acho que quando os adultos perceberem que eles têm, sim, uma importância, uma responsabilidade de dar exemplo, inclusive, de uma criança de um restaurante que pode estar sentada na mesa ao lado, eu acho que a gente pode, talvez, estar se tornando uma sociedade melhor e fazendo crianças melhores. É quando a gente tiver esse senso de responsabilidade mesmo do adulto com a criança, seja ela tendo vínculo sanguíneo ou não, seja filho, seja sobrinho, seja um primo ou prima, seja o que for. Eu acho assim, essa questão de não chegar com as pedras para jogar as pessoas, né? O pai que tá no restaurante, a mãe que tá no parquinho, né? Às vezes a gente tem uma questão, às vezes, que nem pensa muito bem, né? Mas já olha as pessoas julgando e pensando se ela tá fazendo certo ou errado, julgando sempre com a nossa lente, né? Com a nossa visão de mundo. Eu acho que uma coisa que foi muito importante na nossa vivência de ser fora do padrão é a gente conseguir também dar alguns passos atrás, né? Pra tentar se empatizar com tanto a criança quanto o adulto e coisa do tipo, né? Eu falo a gente ter uma vivência fora do padrão porque eu sou pai solo, né? Eu crio o meu filho praticamente sozinho na questão de responsabilidade, porque eu me separei da mãe dele quando ele ainda tinha 6 meses. E ele ficou comigo desde aquele momento. A gente vê muito confete, muita coisa como se a gente fosse uma pessoa espetacular por ter cuidado da criança. E não é essa questão, né? É uma questão de que a gente tem responsabilidades e a gente faz o nosso melhor, né? Inclusive os pais que a gente vê e pensa que está fazendo coisa errada, eles estão dando o melhor deles. E naquele momento é o que eles têm a oferecer, né? Porque é o jeito que a estrutura criou eles, formou o pensamento. Então, a gente consegue, às vezes, ver algumas coisas por vários pontos de vista diferentes, né? A paternidade e a maternidade, eu acho que parece que é sempre 8 ou 80, né? Ou ela é romantizada e você transforma o pai em herói e a mãe também em heroína, ou ela é super julgada e você constrói uma culpa, né? A Beth Monteiro, que é uma psicoterapeuta que eu gosto muito, ela fala que cada vez que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque realmente a sociedade crucifica e julga muito, e principalmente nesse papel de criação da mãe, e já que a gente está falando de estereótipos, né? Então, assim, a mãe parece que tem a obrigação principal, a função carro-chefe dela parece que é criar, e o pai, ou ele é estereotipado de uma forma que ele é atrapalhado e não tem preparo emocional, e alguns apelam até para biologia, que não é preparado biologicamente para cuidar, ou ele tá colocado nesse papel, nesse estereótipo de palhaço, né, de atrapalhado, ou de herói, né, ou do cara que realmente... E o herói que faz o básico, assim, né. Eu brinco que eu vou achar que a gente tá fazendo, que a sociedade realmente se transformou quando eu começar a parar de ganhar o título de pai mais bacana da escola do meu filho, sabe? Só porque eu faço o básico, assim. E às vezes a gente faz um pouco mal feito, né? A gente tem falhas, né? A gente, como influenciador, tá sempre na mídia comentando sobre paternidade. Às vezes as pessoas têm uma imagem de que a gente é perfeito ou coisa do tipo. E na verdade a gente erra bastante. Só que acho que tem a questão de não ter medo de errar também, né? Eu sigo algumas páginas feministas no Instagram que são muito boas. E numa delas, no ano passado, eu li uma coisa que eu achei muito bacana. A frase é um pouco forte, mas eu acho que ela é merecedora de importância. Que ela fala que, assim, precisa de muito pouco pra ser um pai foda, mas também precisa de muito pouco pra ser uma mãe de merda. Então essa frase, ela é forte porque ela diz que parece que o homem precisa fazer muito pouca coisa pra realmente ser colocado num papel de herói, de romantização, enquanto a mulher parece que precisa fazer um esforço em dobro ou em triplo pra realmente se colocar num papel talvez de igualdade. Então, por isso que quando a gente fala, né, e a gente falou isso no início do programa, que a paternidade, ela é um ato
afetivo, social e político, porque falar de paternidade, uma paternidade saudável, uma paternidade responsável, e é importante também falar de uma paternidade possível, porque quando a gente fala de paternidade responsável é um pai presente. É fácil falar de pai presente num recorte de classe média. Sim. Mas quando a gente vai na periferia de São Paulo, onde você pega um trabalhador que precisa sair às 5 horas da manhã para ir trabalhar e volta às 10 horas da noite, é difícil falar sobre paternidade presente com eles. Tem que falar de uma outra forma. Então, o nosso próprio sistema político e econômico não permite que a gente exerça a nossa parentalidade, seja maternidade ou paternidade, de forma saudável. Então, eu acho sim que quando a gente fala de paternidade, a gente fala de maternidade, a gente fala de equidade de gênero, a gente fala de primeira infância, de saúde, de respeito, de direitos humanos, né, e outros assuntos. E aí eu acho que tem a ver essa questão, eu achei muito importante você trazer esse desbalanço, né, da questão de como se vê o pai e a mãe, né, que precisa de pouco para ser um bom pai. Nesse exemplo mesmo que você citou do pai, que às vezes tem que sair às 5 da manhã e volta às 10 da noite, é fácil pensar dele ser um pai herói, e ao mesmo tempo, se a gente pensar na mãe que tem que largar a casa para ser doméstica, a renúncia que ela fez, né? A renúncia que ela fez, que pode ser no mesmo horário, inclusive sair às 5 da manhã e voltar às 10 da noite, e ela ser taxada como uma pessoa despreparada, irresponsável, uma mãe tendo responsável. feito o mesmo, né, que o pai. E eu acho que então é importante. Não tem como falar sobre paternidade sem falar sobre maternidade, né? Porque às vezes a pessoa começa o episódio aqui e pensa, vocês não iam falar de paternidade? Por que estão falando de maternidade? E não tem como falar sobre homem sem falar sobre mulher, sobre o trabalhador sem falar no cara de casa, sem falar do privado pro público, né? Tudo acaba sendo meio que ligado, né? Ligado uma coisa à outra, um ponto ao outro. Eu acho legal falar da questão de idealização, porque é o perfil do pai, né? Hoje, se o pai participa de alguma coisa de casa, ele é o bacana e tal, e tem que ser mesmo, tem que ser, eu acho talvez até um pouquinho mais romantizada essa questão pro pai, hoje, a paternidade, do que pra mãe, né? Porque pra mãe, a romantização sempre foi um fardo, né? Da questão, porque a mãe romantizada é a mãe que aguenta tudo, né? Na vida. A romantização da maternidade, você faz a mulher, mais uma vez, como em tudo na vida dela, ela tem que renunciar para aceitar a maternidade. Aguentar um peso maior do que ela deveria carregar, né? No mundo mais justo. Então, talvez a gente esteja passando por fases muito diferentes do homem e da mulher, né? Que a gente vê, pelo menos, ainda é um círculo pequeno, muito mais nas nossas bolhas do que em toda a sociedade, mas é uma coisa que é crescente, pelo menos. É o que eu vejo na minha esfera, né? Eu comecei um blog, que é o Família Palmito, em 2010. E naquela época eu acho que tinha 3 blogs de pais que falavam sobre isso. E hoje em dia a gente vê o tempo todo um monte de perfil comentando e tal. Tem muita coisa de espetáculo, de glamour e tal, mas é uma participação um pouco maior. E eu acho que o pai tá nessa fase de ir para casa, né? De participar das atividades domésticas, de ser a pessoa que não ajuda, mas que divide a responsabilidade, né? Porque muito tempo foi a questão. O homem ajuda a mulher. E eu acho que a gente está nesse momento de oposto, né? A mulher está na questão de desromantizar a maternidade e ir pro trabalho e se colocar na carreira, né? E que o pai não ajuda, ele participa, né? Assim, o protagonismo da criação dos filhos e das filhas, ela também tem que vir do pai, né? Na criação dos filhos, o papel do pai sempre foi coadjuvante, né? E esse papel coadjuvante... O homem foi protagonista em praticamente quase tudo na história. Só que até esse papel coadjuvante do pai o coloca no papel de privilégio. Porque quando você tem um pai que o papel dele é coadjuvante, ele não tem culpa, ele não tem a pressão e o julgamento social e moral da sociedade. Então, eu acho que independente, assim, eu acho que a gente realmente vive numa bolha, onde quando a gente fala de paternidade, mas eu tenho visto, sim, uma nova geração de pais que vem questionando isso, assim. Um dia eu escutei a Mafone do Instituto Avon falando uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer, e a gente estava juntos nesse evento, que foi um evento sobre um seminário de mães aqui em Jundiaí, que a Mafone falou que a revolução da mulher é pra fora, é de empoderamento, é de conquista de lugar de espaço, de lugar de fala, e a revolução do homem ela é interna, né? É de um reposicionamento dele dentro desse privilégio que ele já tem. E eu acho encarar, né? O que tem por baixo das nossas máscaras. E eu acho máscaras. que é isso que tem acontecido, assim. Eu acho que com o empoderamento dessas lutas sociais que tem acontecido, as mulheres conquistando seu lugar de fala, o público LGBT conquistando seu lugar de fala e questionando a masculinidade, né? Hoje, quando a gente fala
de masculinidade, a gente tem que falar de masculinidades, né? E quando a gente fala de paternidade, como eu também sempre falo, a gente tem que falar de paternidades, né? Porque eu não posso falar só da paternidade do homem branco, da família tradicional, hétero, não sei o quê. Não, tem pais negros, tem pais periféricos, tem pais do sertão, tem pais trans, tem pais homoafetivos, e cada um tem que ter o seu lugar de fala, tem que ter o seu lugar de acolhimento, de escuta, de compreensão e de respeito, porque qualquer um tipo de fechamento de caixinha desse estereótipo, você sempre vai estar anulando alguém, sabe? E eu acho que não existe nenhuma classe de pessoas que merece ou que merecem ser anuladas, sabe? E nenhuma outra classe de pessoas tem o direito de anular outra, assim. Então quando a gente fala de paternidade, eu acho que a gente tem que falar com bastante respeito mesmo. Sim, e aí nessas coisas assim, por exemplo, me vem muito à cabeça, eu lembro como eu fiquei frustrado, emotivo mesmo, quando saiu uma notícia de um garoto que foi baleado a caminho da escola no Rio de Janeiro, na favela da Maré. Eu lembro que eu vi aquela notícia e eu falei assim, meu Deus, como é um privilégio eu botar meu filho pra ir pra escola e saber que ele vai voltar vivo, né? Porque, eu até arrepio aqui de falar disso, porque são realidades totalmente diferentes, né? O contexto de classe social, de etnia da pessoa, de religião, né? Porque a gente tem episódios aqui mesmo no De Propósito sobre preconceito com religiões afro, né? Hoje a gente vê que às vezes as pessoas invadem terreiros, você tá lá com a sua família, não tendo o direito de exercer a sua religião, né? Que é louco, né? E são a dificuldade de lidar com diferenças, né? Por isso mesmo, Rafa, que assim, mais do que nunca, a cada ano que passa, a paternidade, para mim, ela passou de algo pessoal, e essa reforma íntima que eu falo que foi para mim, e continua sendo, e talvez sempre será, passou disso pessoal para ser uma bandeira de ativismo mesmo, assim. Porque quando eu quero falar de paternidade, eu não quero mais uma vez colocar o homem no papel de privilégio, de protagonista. Não, eu quero falar que essa função, que normalmente, na grande parte das vezes, era exercida por um homem, é que ela tem uma função fundamental de não perpetuar o machismo, a masculinidade tóxica e toda a manutenção desse sistema patriarcal. Eu acho que quando a gente fala de sistema patriarcal, eu não tô querendo dizer em ideologias e posições políticas, não, assim, eu acho que é meio senso comum já entender que num sistema como o nosso, onde realmente o homem tem privilégio e um recorte dentro desse público masculino também tem mais privilégio, e que isso tá apagando outras pessoas, apagando elas devido à cor que ela tem de pele, devido à identidade de gênero que ela se vê, devido à orientação sexual, devido à religião que ela tende a cultuar, a pessoa que ela tende a amar e casar, a forma que ela cria seus filhos, assim, tudo isso é feito por uma manutenção que, para mim, a função paterna é uma função, pode ser uma função fundamental ou de perpetuar essa manutenção, que é o que aconteceu nesses últimos milênios e séculos, ou como a gente tem visto agora, e eu acho que é a nossa chance de pessoas com privilégios como eu, o seu e outros pais, de realmente fazer alguma ruptura, sabe? O nosso papel de privilégio aqui não é abrir mão, talvez, desse privilégio ou renegá-lo. É realmente usufruir dele e fazer bom uso dele para que outras pessoas não, e que todas as pessoas possam ter esse mesmo privilégio. Então, por isso que para mim a paternidade tem sido cada vez mais um ativismo mesmo, assim, diário, meu. E além de ser uma reforma pessoal e psicanalítica, porque eu aprendo com o Vini a todos os dias, né? O Vini conheci ele com 3 anos, hoje ele tá com 11, então eu acho que eu já passei de todas as fases paternas que a psicanálise, que um analista, um psicólogo pode analisar, sabe? Já passei do pai herói, agora eu sou o pai careta, que o filho já não quer mais tanto acompanhar. E aí eu sofro, sim, aquela coisa não do ninho vazio, né? Porque o Vinícius ainda tá dentro de casa, mas aquela coisa, ai meu Deus, ele não precisa mais tanto de mim, sabe? Que eu acho que qualquer pai talvez esteja nos escutando, ou já passou, irá passar. E é isso, assim, eu crio um menino, e pra mim é uma responsabilidade muito grande criar um menino que ele tenha noção do privilégio dele, e que ele não, mais uma vez, respeitar, né? Saiba respeitar mulheres, sabe respeitar outras pessoas, sabe respeitar a ele, que é uma coisa muito importante. E uma coisa que é muito pouco falada, e a paternidade talvez é uma forma de falar isso, e porque pra mim foi assim, é do autocuidado, né? Se fala muito pouco do autocuidado no mundo do homem.
A mulher, desde cedo, ela aprendeu esse autocuidado, de cuidar de si, também até por um papel que ela sempre fez de cuidar do homem de servidão, né? Então, já que o papel dela é servir e de cuidar, ela aprendeu a cuidar de si. Como o homem sempre teve o privilégio de ser cuidado, lógico que agora, em 2019, muitas coisas mudaram, mas assim, se a gente parar pra ver e fazer qualquer autocrítica, a gente vê na nossa sociedade que assim, o homem era cuidado pela mãe e depois a mãe passava o bastão pra esposa, né? Sim. Sim, você pode ver gerações dos nossos pais que o cara, assim, se a mulher morrer, o cara morre 2 meses depois. Se a mulher dorme fora de casa, viaja sem ele, o cara não sabe se arrumar, sabe assim? Não sabe fazer a própria comida. No meu caso, lá em casa, o meu pai, a primeira fralda de cocô que ele limpou foi do meu filho. Olha que legal. E não foi porque ele quis. Ele basicamente ficou uma tarde com o meu filho e aí o bebê fez cocô. E não tem ninguém, ele tava sozinho, o que fazer? Aprendeu na marra. Eu acho que é assim que a gente aprende também, né? Não é muito uma coisa, nem sempre é proativo os aprendizados que a gente tem, né? Eu mesmo acho que eu sou um pai muito diferente do que eu era quando eu tava com a mãe do meu filho. E depois que eu virei um pai solo, eu acho que são pais totalmente diferentes. E do pai solo pro pai que eu sou hoje, que eu tenho uma companheira, uma namorada que não mora comigo, mas que tá sempre por perto, me aconselhando, eu sou um outro pai ainda. E essas diversas mudanças, esses choques e tal, fazem a gente aprender muito, né? Quando a gente se joga sem medo de errar, sem medo de parecer vulnerável, sem medo de ser diferente ou da sua própria história, né? Uma experiência honesta. Hoje eu tenho uma companheira, eu sou casado novamente com a Luísa. E a Luísa, realmente, assim, também, uma vez que a Luísa entrou nas nossas vidas, na minha vida do Vinícius, eu também tenho aprendido uma outra forma de paternidade, porque quando você também se relaciona com uma pessoa, você aprende e descobre muitas coisas, né? E a Luísa tem sido muito fundamental eu brinco que esse ano 2 grandes mulheres foram importantes na minha vida. A Luísa, que sempre será, e a Brené Brown, que eu assisti, uma vez que eu assisti o TED dela no YouTube, que fala sobre vulnerabilidade, realmente foi como assim, foi um soco na boca do meu estômago. E realmente esse ano pra mim me dividiu assim, entre antes desse TED e depois desse TED, e de como mais uma vez... acho que, como eu falei, né, que a paternidade foi uma reforma íntima. Acho que nós teremos até o fim da nossa vida algumas reformas íntimas que a gente vai fazer. Eu acho que a nossa casa nunca vai estar completa e eu acho que isso é saudável. Sim, a gente acho que a gente sempre tem que aprender. E esse ano, essa questão e essa autocrítica que eu tenho tido comigo mesmo, da vulnerabilidade, como encarar essa palavra e ressignificar ela, foi muito importante esse ano. E eu acho bacana assim, essa coisa de estar sempre construindo o nosso conhecimento, a nossa pessoa, que me lembra muito um livro que eu li do Paulo Freire, que hoje está muito mal falado na boca de várias pessoas que não o conhecem, mas é da questão de você aprende enquanto ensina, né? E ensina enquanto está aprendendo. É uma relação de diálogo. E a gente vê isso muito com os nossos filhos, porque quando a gente está de fora e vê, a gente acha que a gente vai lá e vai educar o filho. A gente é uma autoridade que às vezes beira o autoritário, né? Mas às vezes tem essa confusão de papel. Mas a gente, quando tá ali no momento de ensinar as coisas, a gente vê como é importante a gente se educar. E, por exemplo, nessa questão do autocuidado que você tinha citado, né? Eu acho muito importante, porque também é muito mais fácil de ensinar pelo exemplo, né? Lógico. A criança fica muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. E eu acho que é fundamental esse papo, tá sempre aberto. Uma coisa que tem me ajudado muito na minha paternidade desde o momento que eu decidi criar um blog para falar sobre isso, porque eu não tinha muito com quem conversar, eu morava em uma outra cidade, longe da minha família. A questão de dividir experiências. Para mim é fundamental. Hoje em dia é muito fácil isso, não precisa mais de um blog, de um canal. Hoje em dia a gente não precisa nem ser publicamente, tem grupos de WhatsApp. Por exemplo, eu e você mesmo, a gente faz parte de um grupo de WhatsApp de pais. E é muito interessante porque tem pais com muitas visões diferentes. E a gente aprende, se abre e se deixa ouvir opiniões, ideias e dicas, e desabafar é muito, muito revigorante. É muito gostoso você chegar num espaço onde você pode falar sem medo, porque às vezes a gente cresceu numa sociedade machista onde o homem não se abre tanto, e isso é umas casquinhas que a gente tem que ir tirando aos poucos, né? Então eu acho fundamental, até como uma dica para outros pais, encontrar, né, algumas rodas onde você possa se abrir,
de verdade, né? Porque a gente tem amigo, a gente fala tonteiras o tempo todo, mas às vezes a gente precisa dividir as coisas sérias também, né? Que a gente não costuma. E é uma coisa que tem me ajudado demais. A parentalidade, né, que é a função paterna e materna, então você ser pai, ser mãe, pode ser muito solitário. As mulheres, durante muito tempo, por necessidade, né, elas souberam se auto-organizar muito bem, né? A mulher, até por uma cultura de saber se escutar, se entender, e esse autocuidado tão íntimo que elas têm desde a educação, desde criança, elas se organizam em grupos, de respeitar, de acolhimento muito grande. E a gente nunca conseguiu fazer isso, né? O grupo você pode ver pesquisas que falam sobre masculinidades hoje, está tendo várias pesquisas. Você vê, assim, pesquisas tipo 7 a cada 10 homens gostariam de conversar sobre assuntos mais profundos com seus amigos e nunca conseguiram. Então, realmente, assim, se hoje um homem que está me escutando hoje e eu pudesse dar uma dica para ele, sendo pai ou não, é buscar. E hoje, realmente, em São Paulo, Campinas, região Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, tem muito grupo de homens se reunindo, seja com recorte paterno, por exemplo, como o nosso, né, Rafa, que a gente tem, porque são todos pais lá, ou seja, cada um com seu recorte, com a sua identificação. Porque realmente, eu acho que ninguém precisa viver nesse mundo de 6 bilhões de pessoas se sentindo sozinho, sabe? Então eu acho que realmente o grupo de apoio tem sido fundamental para todos nós. A gente vê isso em índice de suicídio, né? Os homens são os que mais cometem suicídio e muito por conta de não tóxica, se abrir, né? De não falar sobre sentimentos, e aí você vai carregando até a pressão estoura, né? Se a gente não alivia. E aproveitando que a gente acabou de falar sobre uma indicação nossa para os pais e para os homens, eu acho que a gente já está batendo o nosso tempo de podcast, de episódio, e eu gostaria de pedir algumas dicas para você. Você comentou da Brené Brown, né? Se tiver outras dicas que falem sobre paternidade ou estereótipos. Vamos lá. A Brené Brown, ela tem um TED muito bacana, quem puder procurar. Brené, do jeito que se fala mesmo, B-R-E-N-E, Brown, da cor marrom. Ela tem um TED muito legal, talvez seja um dos mais vistos. E ela tem também hoje uma exposição Netflix que vale muito a pena assistir. Pais de plantão, mães, avós, tios, tias. Vou fazer uma autopublicidade. Entrem no Fordaddy, www.fordaddy.com.br. Fordaddy se escreve com 4 numeral, D-A-D-D-Y, que é daddy, que é papai em inglês. Nós estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, acompanham a gente. Uma outra dica que eu queria deixar, que é uma coisa que mexeu muito comigo, tem no YouTube um mini doc da Avon que chama Repense o Elogio. Assim, ousem dizer que nesses últimos anos ainda continua sendo até hoje um dos mini docs que mais mexeram comigo. Porque a gente tende a pensar que a crítica é aprisionadora, né? Que a crítica é nociva, que o negativismo, ele é o que aprisiona homens, mulheres, crianças, não sei o quê, e que na verdade o importante é elogiar, né? A gente que é pai, a gente sempre escuta papo de psicólogo, de educador, e fala assim, né? Não, você tem que elogiar mais o seu filho e sua filha para incentivar ele. E esse mini doc da Avon, ele dá uma luz nova sobre o elogio, como o elogio pode sim, ele é positivo, mas como ele pode ser aprisionador, e como ele tem uma questão de gênero muito importante. Acho que eu não vou dar um spoiler, porque eu quero que todo mundo assista esse mini doc, mas pra mim é um dos mini docs que eu mais gosto e assisto e reassisto ele constantemente. Perfeito. E, bom, as minhas dicas são do Netflix, né? Tem lá o The Mask You Live In, que é a máscara em que você vive, que é um documentário sobre masculinidade, com os recortes, se eu não me engano, são todos de pessoas estadunidenses, homens, crianças, e fala muito sobre como o papel social que o homem é criado desde pequenininho para interpretar no mundo acaba sendo tóxico, né? Os efeitos que isso causa na própria vida e na vida dos outros à sua volta. É fantástico, ele bombou na época de lançamento e continua imperdível. E uma outra dica também nessa questão de estereótipos e inclusive paternidade, de certa forma, chama Queer Eye, que são 5 gays, né, o Fab Five, que eles chamam, e cada um é especialista em uma área. Tem a área de gastronomia, a área de design, arquitetura, e autocuidado, tem um também, cultura. E eles vão na casa de pessoas
e ajudam a pessoa a se reestruturar, né? É diferente de chegar lá e querer impor um modo de vida para as pessoas. Eles vão lá, eles se aprofundam na história das pessoas, entende por que elas estão agindo de um certo jeito, pensa como pode ajudar. E eu acho que a cada 5 episódios, em 3 eu choro, porque é fantástico o jeito que eles conseguem se aprofundar. São histórias de pessoas muito diferentes. Então tem desde um cara lá que é super mega republicano, né, Trump e tal, e aí de repente ele se vê confrontado com os estereótipos que ele tinha em mente, né, e começa a dividir, ou às vezes vão em comunidades religiosas que também aí afeta, inclusive, um dos personagens, uma dessas pessoas desse grupo, porque ele teve uma infância muito, como posso dizer, que aprisionava, né, a personalidade dele por essa questão religiosa, e aí ele vê ele se confrontando enquanto tenta ajudar o outro. São histórias transformadoras. Se eu não me engano, agora tá na 4ª temporada, e cada episódio é brilhante. Então essas são as minhas 2 dicas, e aproveitando já também para o jabá final, né? Eu tenho um blog, um canal no YouTube também, que chama Família Palmito. Eu atualizo desde que meu filho nasceu. O blog nasceu 2 dias depois, se não me engano, porque eu sempre fui muito de blogar. Na época, inclusive, era aqueles diários terríveis de adolescente, que eu adorava compartilhar as coisas. Aí o Miguel nasceu, eu quis criar um também sobre paternidade, e eu alimento ele desde essa época, o blog, e o Miguel também, inclusive, eu alimento, né? Fica claro. E tem muita coisa bacana. Hoje em dia eu tento dividir muito mais dicas culturais que me ajudam. Então lá você vai achar filmes, séries que falam sobre paternidade. Vou falar sobre as minhas vivências. Hoje eu passei por um momento de dar muito mais dicas, e hoje eu tô voltando um pouco mais pra coisa pessoal, né? Porque a gente que cria conteúdo há muito tempo, às vezes a gente fica de saco cheio de falar sobre as coisas, ou de parecer muito professor, né? De como as pessoas veem. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? De não querer ser professoral, porque o que a gente não precisa hoje é de mais um guia de comportamento, mais, né? Um dedo apontando, mais né? Um dedo. Como você deve fazer as coisas. Então, toda vez quando alguém me pergunta, e às vezes na maior humildade, assim, Leandro, como que eu faço, né? Poxa, você pode me ajudar? Eu falei, cara, acredite que o melhor pai que seu filho pode ter é você, sabe? E do seu jeitinho, assim. Lógico que a gente pode sempre melhorar, e você vai ter que melhorar do seu jeito. Não tem jeito certo ou errado. O que tem é jeito preconceituoso de ser, que aí sim eu posso te falar pra gente tentar não ser. Mas certo e errado eu acho que é muito audacioso influenciadores quererem fazer isso no dia a dia das pessoas. Sim, é mais importante o peito aberto do que qualquer outra coisa, né, pra paternidade. Eu acho que ficou bem claro em toda a nossa conversa aqui. E no Twitter e no Instagram é @rafanores, não é Família Palmito, porque eu gosto de falar sobre minhas coisas também, que a gente não é só pai, né? Embora a nossa principal bandeira na internet seja a paternidade, né? Eu tenho vários outros projetos, gosto de falar sobre coisas que não envolvem paternidade, ou que pode irritar algumas pessoas e pode agradar outras, né? Faz parte, a gente é ser humano. E eu agradeço imensamente esse papo, Lê. Foi muito bom, é sempre muito bom conversar com você. Eu adoro falar sobre assuntos, se deixar eu falo horrores, e quando a gente fala ainda num ambiente tão acolhedor como esse, né, que a gente é amigo e já se conhece há bastante tempo, acho que fica mais fácil, assim. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, quero agradecer realmente de coração a atenção de cada um que estiver escutando esse podcast, que a gente faz com bastante carinho, e a nossa intenção é essa, assim, é espalhar amor e afeto. Sim, perfeito. Acho que a gente acaba aí porque qualquer outra frase fica atrapalhando. Então, obrigado a todos. Acompanhem sempre o portal depropósito.com.br. A gente tem um e-mail também que você pode colaborar com textos, pode mandar sugestões de pautas, podem participar, inclusive, né, como a gente tem feito aqui como convidados. colabore@portaldepropósito.com.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.